Em Interaciologia, página 14, segunda linha. Poderia comentar a interação crise de crescimento, ressex, recim? Sim, né? Porque aplicar a lupa maturológica, eu digo por experiência própria, é bastante desconfortável. Porque a gente começa a ver imaturidade onde a gente não tinha visto antes. Então, uma coisa é a gente errar por ignorância, né? Não sabia, não estava percebendo, né? E aí outra coisa a gente já viu que é imaturo. Aí a gente repetindo aquilo já dá um constrangimento bem desagradável, porque a gente já viu que o negócio não é bom, já viu que é imaturo, e às vezes é um hábito que a gente já tem, e a gente tem a tendência de fazer, e a gente já viu que é imaturo, então gera uma crise de crescimento, sim. E essa crise de crescimento, o que é o ideal? Ela vai ser crise de crescimento à medida que ela vai gerar ressex, que é reciclagens essenciais, você vai mudar o seu entorno, mudar às vezes a sua organização, e o principal é a recim, você vai mudar dentro de você mesmo. Então, a lupa, ela gera crise de crescimento, sim, quando é voltada para você. Quando é para fora, gera crise, de repente você vai ter que ver como é que você vai poder ajudar no momento certo determinada situação. E para você que é a mais séria também. Na fatologia, quarta linha, quais são alguns dos indícios sutilíssimos de maturidade avançada? Olha, geralmente a gente tem que ficar muito atento, é bem mais difícil de observar. Então, por exemplo, às vezes você vê determinada postura de uma pessoa, determinado posicionamento que você nunca tinha pensado. E aí você vê como aquilo é maduro. A gente chega a colocar isso no verbete solicitude cotidiana. Tem uma hora que a gente fala das solicitudes cotidianas inusitadas, ou que nós não tínhamos ainda pensado. Então, são coisas simples. Por exemplo, tem uma que o professor Valdo fala muito, a questão de não andar a cavalo, né? Mas tem outras que são sutis, é uma maneira de portar, é uma maneira de às vezes, de se preocupar com o outro, de ver uma abordagem, às vezes, de uma assistência, um processo de empatia que você nunca tinha, às vezes, se dado conta, um cuidado, às vezes, com determinada pessoa, que é extremamente maduro. E a gente fala, e eu gosto muito quando eu consigo, é uma coisa que a gente não vê toda hora, mas que quando a gente vê, a gente aprende muito. A gente fala, poxa, eu nunca tinha pensado nisso, nunca tinha visto isso por esse outro ângulo, que é muito mais maduro, mais cosmoético. Patologia, na quarta linha, você poderia aprofundar os indícios sutilíssimos de maturidade avançada? Já tinham perguntado, né? Então, eu citei até o exemplo do professor Valdo de falar que não anda de cavalo. Então, é difícil você falar exatamente uma situação, porque depende do contexto, né? Eu vou lembrar um caso, assim, que para mim tinha 3 prestadores de serviço na minha casa, e aí eu ofereci um pão de queijo, alguma coisa que tinha lá em casa, assim, para comer. Ele falou, não, espera, deixa os 3 chegarem. Eu achei aquilo muito interessante, não é? Para mim, ele estava na minha casa, os outros 3 estavam lá embaixo trabalhando, eu fui oferecer um alimento, alguma coisa assim, ele não, deixa quando os 3 chegarem, a gente come todo junto. Quer dizer, olha uma sutileza de uma preocupação com o outro, e que eu não tinha me tocado. Para mim, vou servir para ele, poderia servir para o outro também, mas, né? E não, vou esperar chegar. Então, é um exemplo que ficou muito, eu fiquei pensando, olha, que interessante, que sutileza, né? De maturidade, de empatia. Então, são pequenas coisas, que não são coisas muito grandes. Tem as coisas grandes, mas tem outras que são pequenas, são sutis. E essas que eu gosto mais, porque isso me põe encafifada. Como é que eu nunca pensei nisso antes, entendeu? Então, um exemplo é esse. Você tem alguma técnica nesse sentido que possa ajudar a gente a estar mais atenta em relação a isso? Porque a questão, às vezes, até do detalhismo, da compreensão, até se fala depois ali a expansão da cosmovisão sobre as imaturidades, né? Às vezes essa percepção pode fazer toda a diferença. Como que a gente poderia desenvolver esse processo? Olha, aí entra um pouco na enumeração, né, na numerologia. Mas o que eu vou dizer assim, só antes? Em relação a essas maturidades, no nosso nível, elas já soam. A gente já leva, é aquilo que a gente leva Você já percebe, o impacto, né? Gente, espera aí, mas isso tem uma lógica danada. Por exemplo, então isso eu vejo que a gente já tem. Agora, a ideia da lupa é justamente isso. Por exemplo, pega uma situação que você precise. Então, até uma decisão,
ou então você tem que um escrito, você vai ver, você está escrevendo um verbete, alguma coisa, aí você passa a ler o verbete inteiro, o que tem de maturidade aqui? Esse argumento está maduro? Tem alguma concepção mais infantil aqui? Vai passando, vai buscando ver isso. Ninguém consegue fazer isso o tempo todo, obviamente. Por isso a questão da lupa. Você vai ressaltar e vai vir para frente essa situação. Então, por exemplo, na numerologia a gente chega a falar, olha, a agudização da atenção. Então, você vai começar a ficar cada vez mais atento à situação. É um exercício da crítica. Né? Uma crítica cosmoética, construtiva, de você ver uma situação, peraí. Às vezes é uma situação que você não entendeu. Isso eu faço. E às vezes eu me surpreendo. Eu falo, mas peraí, eu não entendi isso aqui. Adriana. E aí eu fico encafifada. E às vezes eu descubro que tinha uma maturidade ali, ou tinha uma imaturidade, às vezes tem, né? Mas às vezes é o contrário. Aquilo era mais maduro do que eu conseguia ver. Então, aquilo que chama atenção é não deixar passar batido. Eu acho que isso seria talvez uma dica, que é uma coisa que eu faço. Poderia usar a lupa como uma técnica, então. Eu fico tentando aquilo, eu fico com aquele negócio na cabeça. Pera, mas não entendi. Mas aquela pessoa acha tão madura, por que está fazendo isso? Por que teve aquela postura? É erro ou é acerto? O que está por trás? E aí entra um pouco que a gente falou na fatologia, né? Que a gente fala de tentar ver a questão da energia, aí entra o parapsiquismo. Espera aí, mas a energia está boa ou está ruim? Como é que está o nível da energia aqui? Tive sinalética ou não tive? Tem alguma concausa extrafísica que eu não estou vendo, que eu não estou enxergando? E no fala, a gente fala do endosso meritório. Então, às vezes, aquela pessoa continua com um parantor ali forte. Opa, peraí, então vamos analisar isso aqui mais um pouquinho, com mais calma. Então eu vejo esse senso pesquisístico que vai fazendo a gente ficar cada vez mais atilada. Eu acho que é assim que a gente vai crescendo em maturidade também, né? Porque a gente vai vendo a nossa, dos outros, aí vai descobrindo outras formas de ser maduro que a gente não tinha pensado. Ou coisas, na hora que a gente vê uma imaturidade no outro, eu sempre jogo para mim, peraí, eu tenho isso ainda? Nem que seja um pouquinho. Às vezes a pessoa tem aquele negócio crasso, né? Assim, faz um vacilão assim enorme. Aí você vê aquele vacilão, fala, peraí, mas eu tenho algum vacilão ainda desse? Ou eu tenho um vacilinho? Ou um vacilo? Isso eu ainda tenho? Então, eu acho que assim é a conscienciometria o tempo todo, né? A gente vai jogar lá e joga aqui. Obrigada.